Você viu que eu estou de rosa em celebração, em comemoração e em lembrança da nossa campanha tão importante, né? Campanha mundial Outubro Rosa. Essa semana eu conversei com a mastologista da Unimed Piracicaba e ela justamente falou, né, sobre a prevenção, os tratamentos e a cura do câncer de mama. É o nosso quadro Saúde Agora. E nós estamos aqui no quadro Saúde Agora, que tem o oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a doutora Andréia Angeli Calaf Mussi, ela que é mastologista. E hoje, doutora, vamos falar um pouco sobre esse mês tão importante, outubro, que volta o olhar para a prevenção do câncer de mama. Tudo bem, doutora Andréia? Tudo bem, tudo certo. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E podendo trazer informação para a população e orientação. Exato. Então vamos começar falando um pouquinho da campanha, né, doutora, que é tão importante e no Brasil ela vem crescendo cada vez mais e que bom, né? Vamos falar um pouquinho do que se trata a campanha Outubro Rosa. A campanha Outubro Rosa, ela é uma campanha mundial, ela não é só aqui no Brasil. Perfeito. E ela começou por volta de 1990 em Nova York, onde foi feita a primeira corrida em prol da cura. E aí, nessa corrida, foi distribuído os lacinhos rosas. Então, todo mundo que correu a corrida em prol da cura, que toda a verba foi revertida para a cura do câncer de mama, correu com o lacinho. E a partir daí, se difundiu a imagem do laço rosa, a imagem do outubro, porque ela aconteceu em outubro. Que interessante. E isso foi difundido para o mundo todo e em todos os lugares se comemora o mês de outubro como o mês rosa, o mês da prevenção e do tratamento do câncer de mama. E a campanha acaba ajudando muito, né, doutora, em difundir essa informação da prevenção, não é mesmo? Com certeza, porque muitas pessoas acham que o problema existe, mas é na casa do vizinho, não é na sua casa. E eu acho que é importante porque as mulheres vão envelhecendo e as mulheres, as que são crianças agora, vão se tornar jovens e mulheres daqui a alguns anos. E isso é uma cultura que tem que ser passado de mãe para filho, na família. E essa orientação ela tem que ser reverberada e ser falada sempre e trazendo as atualidades. Perfeito. Doutora, agora falando um pouquinho sobre as causas, né? Existe alguma causa, um estilo de vida que pode ser mais propenso ou é especificamente genético? Quais são as causas do câncer de mama? Não, a gente não tem uma causa específica, é uma doença multifatorial. O que a gente tem de concreto é que a maior parte das pessoas que têm câncer de mama não tem a mutação genética, não é um câncer genético. Okay. É mais ou menos de 10 a 15% das mulheres com câncer de mama que tem a mutação gênica. Geralmente são mulheres mais jovens, doenças muitas vezes um pouco mais agressivas. A grande maioria desenvolve o câncer do próprio envelhecimento, o câncer ao acaso, né? Perfeito. Então geralmente são famílias que têm um histórico maior e a gente entende que talvez tenha alguma propensão, seja no tipo de alimento que usa, seja no nível de estresse, seja na questão da atividade física, do padrão da mama que a família tem, que geralmente é um padrão de família, que predispõe ao aparecimento do câncer de mama. Perfeito. E doutora, é possível a gente identificar, perceber sintomas? Normalmente, o câncer de mama, quando ele é precoce, ele não dá sintoma algum, ele não dói, ele não traz nada de alterado. Então, normalmente, a gente orienta que as mulheres se conheçam, se palpem, na hora do banho, em qualquer momento do mês. Lógico, existe o melhor momento para se examinar a mama. Mas para a população em geral, vai tomar banho, ensaboa a mão, passa a mão na mama, tenta perceber alguma coisa de diferente, se perceber, procurar o médico. A gente sabe hoje que a autopalpação, ela diagnostica o câncer, o nódulo diferente, já num grau um pouquinho mais avançado
do que os outros métodos. Okay. E essa palpação pode ser feita em qualquer período, doutor? Ou tem um período ali o período melhor é quando a mama está murcha, logo depois da menstruação, que daí a mama não tá demasiada, não tem retenção de líquido, fica mais fácil para você perceber. Mas às vezes as pessoas ficam esperando essa data e acabam esquecendo, e quando lembram, estou no meio do mês. Então a gente não leva muito isso em consideração. Perfeito. Vai tomar banho, passe a mão na mama, examine, sempre com a mama, se você vai examinar a mama direita, você eleva a mão direita na cabeça e usa a mão esquerda para examinar. Okay. E o inverso para a mama esquerda. Eleva a mão esquerda, expõe a mama e usa a mão direita para examinar. Perfeito. E doutor, existem fatores de risco para o câncer de mama? Existem alguns fatores de risco que hoje a gente está muito habituado a conversar, que são fatores de risco que promovem uma inflamação no nosso corpo. Okay. E essa inflamação acaba aumentando a proliferação celular, e a todo momento a gente tem células ruins sendo produzidas e sendo mortas pelo nosso sistema de imunidade, nosso sistema natural killer, que a gente fala. E o que acontece? Alguns hábitos que as pessoas têm, algumas coisas que são os fatores de risco, eles acabam colocando essas células numa situação de não reconhecimento pelo nosso sistema de imunidade e que permite que essa célula se desenvolva. Então, em termos de fatores de risco, existem os que a gente já são consagrados, então história familiar, antecedente de doenças hiperplásicas benignas da mama, tabagismo, etilismo, a não amamentação, a nuliparidade, que significa não ter filhos, pessoas que têm filhos um pouco mais tarde, então que usam hormônios externos, isso tudo são fatores de risco. Certo. E existem os fatores que a gente chama de comportamentais. Então hoje a gente está muito voltado para esses fatores comportamentais, que tem a ver com atividade física, com controle do estresse e controle do peso. A gente tentar ingerir coisas mais naturais, evitar as coisas mais industrializadas, as coisas mais embutidas. Eu costumo dizer, a gente deve descascar mais do que abrir o pacote, né? Assim. E na verdade, e hoje a gente trabalha muito com a questão da obesidade, porque a obesidade, no fundo, é uma inflamação crônica do nosso corpo. E o estresse também provoca isso. Então, a obesidade acaba produzindo algumas enzimas que são altamente cancerígenas, que a gente diz. E a gente sabe que as pacientes que têm câncer de mama, a maioria é obesa, o sobrepeso, obesidade, a maioria não é exclusivo, mas se a gente for pôr numa curva de índice de massa corpórea, é mais comum nas mais gordinhas do que nas mais magras. As pacientes que ganham peso depois do tratamento têm uma chance maior da doença voltar. E as pacientes que entendem e que durante o tratamento se comprometem com uma perda de peso, com manter uma atividade física, controlar o estresse, elas têm uma evolução melhor. Isso já existem alguns trabalhos que nos mostram isso. Perfeito. É aquele combo, né, doutora, que todos os médicos sempre falam, né? Exercício físico, alimentação, hidratação e sono. E isso é uma regra geral que a gente deve levar em conta desde a infância, né, Desde doutora? a infância e para todas as doenças. Não é só o câncer de mama. Hoje nós estamos falando de câncer de mama, mas esses são fatores de risco para outras doenças também, né? Para diabetes, para hipertensão, para outras coisas também, né? Agora vamos falar um pouquinho, doutor, especificamente desse exame que é tão importante, que é a mamografia. Para quem nos assiste e ainda não fez, o que é a mamografia e como ela interfere aí na detecção de um câncer? Tá. Como eu disse, a autopalpação diagnostica a doença um pouco mais, num grau um pouquinho mais avançado. Certo. Então, para a gente diagnosticar precoce, quanto mais precoce a gente diagnostica, mais a gente atinge a cura, mais fácil é da gente tratar. E para isso a gente lança a mão de alguns exames. Esses exames para a mama é uma tríade. Tá. É a mamografia, é o ultrassom das mamas e a ressonância.
E cada exame desse tem a sua indicação, tem a sua idade correta de fazer e tem o motivo para fazer. Não é assim, eu tenho 20 anos, eu quero fazer mamografia, eu quero fazer ultrassom, eu quero fazer ressonância. Não é assim. O seu médico vai poder te dizer e te indicar o melhor momento da sua vida para começar a fazer esses exames, não é? E também o padrão de mama que você tem para a escolha do exame. Então, a mamografia é um exame, é um raio-x da mama, aonde você faz, na maioria das vezes, 2 posições. A posição crânio-caudal, que a gente aperta a mama dessa forma, e a médio-lateral, que a gente aperta a mama dessa forma. Sim. E aí a gente tem uma avaliação tridimensional das lesões que podem aparecer na mama. É um exame que algumas pessoas sentem um pouco de dor, outras não, depende do padrão da mama. Okay. O tempo de compressão de dor é muito rápida, então não justifica você não fazer por dor. Também a radiação que você toma é muito pequena, então não justifica você não fazer o exame de medo da radiação. Existem alguns estudos que colocam a quantidade de raio-x que você precisa tomar para poder trazer algum tipo de efeito para o corpo. Então não justifica. Se seu médico te indica, eu acho que ele sabe o porquê que está indicando e você deve fazer, e ela realmente detecta o câncer precoce. Para alguns padrões de mama, mamas mais densas, mamas que têm pouca gordura, a mamografia ela não ajuda tanto na identificação do nódulo, nem do cisto. Porque muita gente fala, eu fiz a mamografia, estava normal, aí eu fui fazer um ultrassom e descobri um nódulo, descobri um câncer. Então a gente tem que avaliar o padrão da mama. Então, para mamas mais densas, o ultrassom ajuda a penetrar por dentro dessas glândulas e enxergar se você tem algum nódulo, algum cisto, alguma coisa que mereça uma investigação e diagnóstico mais precoce. Por que então eu não posso deixar de fazer a mamografia e ficar só com o ultrassom? Porque o ultrassom, primeiro que ele não é muito bom para mamas mais gordurosas, porque ele mistura um pouco a imagem e não é muito bom para as mamas mais gordurosas. E porque também a gente tem um tipo de câncer que inicia através de calcificações. E essas calcificações não são vistas pelo ultrassom, é só a mamografia. E a mama pode ser densa, a mama pode ser o que for, a mamografia enxerga essas calcificações. Que ótimo. Nem a ressonância, que é um exame complementar, muito específico para determinadas situações, consegue enxergar essas microcalcificações. Então a gente não pode abrir mão da mamografia. O que a gente pode é associar o ultrassom para as mamas que mereçam uma avaliação um pouquinho mais profunda por serem densas. Perfeito. Olha, nós estamos aqui conversando com a doutora Andréia, ela que é mastologista, falando um pouco sobre câncer de mama, sobre Outubro Rosa, né? E a prevenção, que também é muito importante. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, não saia daí, voltamos já. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. Por isso, a Unimed Piracicaba entrega aos seus beneficiários telemedicina 24 horas todos os dias. Conheça o Einstein Conecta, um aplicativo fácil de navegar que traz orientação médica na palma da sua mão. Pelo celular ou computador, você estará em contato direto com médicos de excelência. Nossa saúde não pode esperar. Unimed Piracicaba, com você há 52 anos. De volta com o nosso quadro Saúde Agora, que tem o oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba. Hoje eu estou tendo o prazer, aliás, uma aula aqui com a doutora Andréia Angelica Lafmussi, ela que é mastologista. Estamos falando um pouco sobre o câncer de mama. Doutora, agora uma dúvida que sempre surge, né? A questão da prótese de silicone. Mulheres que colocaram prótese de silicone, elas têm uma propensão maior ao câncer? É mais difícil detectar? Como é que fica essas mulheres? Não, eu acho assim que hoje em dia está uma confusão muito grande com relação a essa questão das próteses de mama, né? Então assim, existe uma doença induzida por um determinado tipo de prótese que é um linfoma
que não tem nada a ver com câncer de mama. Ele dá na cápsula da prótese que foi utilizada, mas é um determinado tipo específico que hoje a gente já não usa mais, que é a doença silicone induzida, é o câncer silicone induzido da mama. Mas não é bem um câncer de mama, porque a forma de tratar é outra, não é como a gente trata o câncer de mama. Então isso é muito importante. Agora, a prótese de mama não provoca o câncer e nem o câncer de mama e nem dificulta o tratamento. Certo. Se a prótese de mama fosse relacionada com câncer de mama, a gente não utilizaria as próteses para reconstrução. Então, todas as pacientes que precisam de uma reconstrução de mamas após um tratamento, uma das possibilidades da reconstrução é usar uma prótese. Então, nenhum de nós iria colocar uma prótese se ela produzisse alguma doença. Não, ela não produz. E hoje, com as técnicas que a gente tem de diagnóstico e com os exames, ela também não dificulta o diagnóstico. A gente tem todos esses 3 exames que eu já comentei que fazem com que a gente consiga fazer o diagnóstico. Quer dizer, elas não atrapalham ali uma detecção. Não atrapalham. Doutora, agora também uma dúvida que sempre surge quando a gente fala no programa, né, sobre o câncer de mama, é se homens podem também desenvolver. Sim, normalmente em homens, são homens de famílias de mulheres que tiveram câncer de mama e na maioria das vezes os homens que têm câncer de mama, eles têm a mutação genética do BRCA, principalmente o BRCA2, tá? Então, e no homem, o homem quando tem um nódulo, um caroço na mama, ele pode fazer mamografia, ele pode fazer ultrassom, ele segue os mesmos passos das mulheres para poder fazer. O que facilita no homem? Porque o homem não tem uma mama volumosa, então quando o nódulo aparece fica muito fácil da gente diagnosticar. Certo. Então quando um homem apresenta um câncer de mama, ele geralmente é diagnosticado mais precoce, mais fácil, mas também ele já é num grau mais avançado, porque ele não tem mama, então ele já aparece. O que é importante para os homens saberem é que, assim, a grande maioria dos nódulos que aparecem na mama, da dor que às vezes eles têm na mama, não é câncer, é ginecomastia, que é mama no homem, que existem inúmeros fatores, desde alguns consumos externos, de pacientes que são hepatopatas, pacientes que usam hormônio, histórico de famílias que desenvolvem deposição de gordura na região das mamas, pacientes mais idosos pela queda hormonal, favorece o aparecimento e o uso de suplementos em academia, tudo isso favorece o aparecimento de uma mama no homem que na maioria das vezes é dolorida e que não é nada, é uma ginecomastia. O nódulo no homem, geralmente, ele é um nódulo real, endurecido, que compromete a pele, que inverte o mamilo. É uma coisa assim que quando a gente bate o olho, a gente sabe que é e ele segue o mesmo caminho para o diagnóstico, inclusive com biópsia. E a detecção é um pouquinho diferente da mulher, então. É mais fácil da gente perceber. Perfeito. Então, homens também devem se tocar e ficar atento também, com né? certeza, com certeza. A gente sabe que homens geralmente é um pouquinho mais resistente, né, doutora? Para todos. Para todos os médicos, não é só para isso. Verdade. Agora, doutora, vamos falar também um pouquinho em hábitos, né? Mudança de vida, hábitos de vida e como eles influenciam numa prevenção de câncer de mama e, claro, qualquer outro câncer. Na verdade foi o que a gente já deu uma pinceladinha, né, no primeiro bloco aí, que são os controles. Eu sei que a gente vive num mundo muito louco, todo mundo tem os seus compromissos, parece que a gente está sempre correndo atrás do tempo e a gente nunca acha muita hora pra gente mesmo, mas em alguns momentos a gente tem que parar e repensar algumas coisas que a gente tem que fazer para nós mesmos, porque não adianta nada a gente viver nessa vida louca e depois a gente adoecer e ter que parar por um outro motivo. Então, assim, o fato de você cuidar de você e fazer algumas prevenções não significa que você não vai ter, mas talvez se você tiver, você vai alcançar a cura de uma forma mais simples, mais fácil, uma doença menos agressiva. Então, é tudo que a gente falou, controle da ingestão de álcool,
Cuidado com o que você coloca para dentro do seu corpo, preste atenção nos alimentos que você está comendo, diminua o consumo de açúcar, diminua o consumo de gordura, da gordura ruim, né? Procure fazer uma alimentação mais balanceada, evite embutidos, enlatados, que são usados muitos conservantes, que muitos a gente nem sabe muito qual é o papel dele no nosso organismo quando entra. Então eu acho que o que você puder buscar de fazer a comida sua em casa e usar algumas coisas mais naturais, se alimentar de bastante legumes, verduras, a alimentação que todo mundo sabe é mais saudável. Lógico que nós não vamos deixar de num aniversário comer um brigadeiro, de comer uma pizza com os amigos. Né, doutor? Vamos comer um lanche, um sanduba? Vamos, lógico, mas isso não é a rotina. Isso vai ter que ser a exceção. Okay. E com isso, de quebra, vem o controle do peso. Daí você começa a controlar um pouco mais o seu peso e junto, associando uma atividade física que regula nível de serotonina, dopamina, analgésicos naturais que a gente acaba liberando após uma atividade física, ajuda e muito a você manter o peso e você manter a estabilidade emocional, que é outra coisa que seria importante que a gente tentasse alcançar. Perfeito. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho sobre tratamentos para o câncer de mama. Olha, o tratamento ele é muito amplo e cada caso requer um tratamento, mas de uma forma em geral, ele envolve o tratamento cirúrgico, o tratamento quimioterápico, o tratamento radioterápico e o tratamento hormonioterápico de bloqueio hormonal. Isso tudo depende do grau do tumor, do tipo do tumor, da idade da pessoa que teve, vários fatores. Então não é uma receitinha de bolo, cada um é um. Em termos de cirurgias, em alguns casos a gente pode fazer a cirurgia conservadora, que seria o quadrante. Em outros tem que fazer a mastectomia mesmo, em outros uma mastectomia onde a gente já pode fazer uma reconstrução imediata, onde a paciente não precisa sair do centro cirúrgico sem a mama. As simetrizações, porque às vezes fica diferente um lado do outro, então o cirurgião plástico entra e nos ajuda a fazer essa questão da simetrização. Então o tratamento cirúrgico envolve basicamente isso. O tratamento quimioterápico, oncológico, vamos dizer assim, hoje ele teve um avanço muito grande. Hoje o que a gente põe tudo dentro do mesmo saco de quimioterapia, muitas vezes nem é, né? Às vezes é uma quimioterapia, uma imunoterapia, uma terapia-alvo, tem muita coisa hoje envolvida. Algumas ainda têm a questão da queda do cabelo, tem algumas precisam fazer a quimioterapia, vai cair o cabelo, algumas perdem as unhas, ficam com um pouquinho de formigamento nas pontas dos dedos, nas pontas dos pés, mas o que as pessoas têm que entender é que se foi indicado esse tratamento é porque ela precisa disso para a cura, né? Então ela tem que entender, aceitar e fazer o tratamento para alcançar isso. A quimioterapia às vezes também pode acontecer antes da cirurgia, né? Em algumas situações de alguns tipos de tumores é preferível fazer a quimioterapia antes do tratamento cirúrgico, né? Dependendo do tamanho também do tumor. Então é uma coisa bem individualizada. A radioterapia também tem passado por bastante mudanças, né? Nos tempos de hoje, mudanças de equipamentos mais precisos, equipamentos que não dissipam tanto a radioterapia, a radiação e não dão tantos efeitos colaterais, são mais localizadas, a dose é mais balanceada de acordo com o que precisa, então não precisa ter medo, né? E o bloqueio hormonal são para os pacientes que são tumores hormoniodependentes, que a gente chama que isso, quando você faz a cirurgia ou a biópsia, você faz um exame que se chama imunistoquímica, que você sabe, nesse exame, se ela é receptor hormonal positivo ou não, que se for positivo ela vai fazer uso do bloqueador hormonal quando terminar todo o tratamento. Envolve também o tratamento nutricional, envolve o tratamento psicológico, tudo isso faz parte do tratamento multidisciplinar que a gente chama do câncer de mama. Não é só
a cirurgia, a químio, é tudo o que envolve para que a gente traga essa paciente junto com a gente, que a gente alcance, né? E doutora, todos os especialistas que participam desse quadro, né, da Unimed, sempre falam sobre isso também, a questão do tratamento e o olhar holístico para o paciente, né? Essa questão multidisciplinar é realmente muito importante, a questão emocional, né, que entra aí dando uma equilibrada no estresse, né, doutora, que também uma pessoa que recebe um diagnóstico também acaba elevando aí o seu estresse, acaba mexendo com o emocional. Mas diante, né, de tantas informações, de tecnologias novas, de avanço, né, desses tratamentos, quais são as chances de cura do câncer de mama, doutora? Hoje são muito altas, principalmente quando diagnosticados precoces. Então muita gente fala, eu não vou fazer porque eu vou procurar, eu vou encontrar. Mas ainda bem que você encontra cedo, porque aí a gente consegue realmente promover a cura. Eu costumo dizer, quando os pacientes vêm aqui, que uma parte do tratamento é o que a medicina pode fazer, e toda a tecnologia, e todo o conjunto de coisas que hoje são muitas coisas que nos auxiliam para a gente alcançar essa cura. Mas tem a parte que o paciente precisa fazer, que é o aceitar, que ninguém se prepara para adoecer. A gente sempre se prepara para tudo, para viajar, para comprar uma roupa, para isso. Mas para adoecer a gente não se prepara. E quando a doença vem, ela pega geralmente a gente surpresa, e a gente tem que interromper um projeto que a gente está na vida para parar, para poder tratar, e um tratamento que vai trazer algumas consequências físicas e emocionais, mas a pessoa tem que tentar entender esse momento e tratar da alma. Eu digo assim, olha, você teve o diagnóstico hoje, chore quanto tempo você precisar, 1, 2 dias, depois você engole as lágrimas, arregaça a manga e vamos tratar. Vamos encarar isso de frente, vamos preparar o seu corpo para aceitar o que a medicina pode te dar, vamos preparar a sua cabeça para entender. Não existe um porquê, não adianta você questionar por que veio para mim, por que não foi para a vizinha. Aconteceu para você. Vamos tratar, vamos fazer tudo o que a gente pode para que você se cure realmente e que a paciente faça o papel dela e que a gente possa também fazer o nosso. Eu penso dessa forma. Olha, doutora Andréia, muito obrigada por essa aula aqui, né, tão generosa e tão disponível para o nosso programa, que é assistido aqui para a região de Piracicaba, pela internet, aí sem limite de distâncias, né, doutora? Porque esse quadro preza justamente por isso, por informação de qualidade para a população, é uma prestação de serviço. Conversei hoje, então, com a doutora Andréia Ângeli Calaf Mussi, ela que é mastologista aqui no nosso quadro oferecido pela Unimed Piracicaba. Doutora Andréia, muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. E até uma próxima. Até uma próxima. Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba, né? O quanto é importante a gente ter um quadro como esse, trazendo informação, alertando toda a população. Parabéns à Unimed Piracicaba.